Os anos 90 representaram o auge para o Esporte Clube Juventude. Em 1993 o time de Caxias do Sul assinou com a Parmalat e esse apoio financeiro foi primordial para o clube subir de patamar. Já em 1994 o clube conquistou a Série B do Brasileirão e se manteve na primeira divisão sem maiores problemas posteriormente. Em 1997 o clube fez uma grande campanha no Brasileirão. E em 1998 outro grande triunfo, a conquista do Campeonato Gaúcho. Muitos pensaram que seria o auge para o Juventude, mas em 1999 o Juventude conquistaria sua maior glória, a Copa do Brasil. O time do Juventude tinha em sua espinha dorsal ídolos como Capone, Lauro e Flávio, além de outros bons jogadores como Emerson, Mabília e Maurílio. O Juventude estreou de forma avassaladora na competição derrotando o Guará de Brasília por 5-1 fora de casa, com gols de Denis, Mabília, Capone e Fernando Reck duas vezes. Nessa época, na primeira fase do torneio, se o time visitante ganhasse por 2 ou mais gols fora de casa não haveria jogo de volta. Sendo assim, o Juventude passou de fase com folga. Na segunda fase o Juventude enfrentou o Fluminense que tentava se reerguer após sucessivos rebaixamentos. No jogo de ida no Rio de Janeiro o tricolor carioca venceu o Juventude por 3-1 com gols de Rony, Túlio e Flávio e com Wallace descontando para o Juventude. O time de Caxias do Sul tentaria a virada em casa, no sempre hostil Alfredo Jaconi. E no dia 7 de abril de 99, os gaúchos fizeram história. Sonoro 6-0 para cima do Fluminense. O ídolo Flávio marcou 4 gols na partida e os outros 2 foram marcados por Capone e Maurílio. Um atropelo para cima do tricolor carioca. Nas oitavas de final o adversário era o fortíssimo Corinthians que na época tinha um elenco milionário. Mesmo assim o Juventude passou por cima em Caxias do Sul e ganhou por 2-0. Com gols de Capone e Índio. Na volta, em São Paulo, marcou um gol no início, com Márcio Mexerica, e resistiu ao timão. Emerson, com defesas sensacionais, Capone e Índio seguros, e Márcio, autor do gol, foram os destaques alviverdes na partida. O torneio afunilava e o Juventude avançava. Nas quartas de final o adversário foi o Bahia. Em um jogaço no Alfredo Jaconi, um empate emocionante por 2-2 com Mabília e Mário Tilico marcando para o Juventude. A volta em Salvador prometia ser uma batalha. E a Fonte Nova presenciou mais um belo jogo empatado em 2-2, com Capone e Mário Tilico marcando os gols alviverdes. Então o Juventude garantiu a vaga nos pênaltis ao ganhar por 4-1. Mário Tilico, que igualou o resultado no finalzinho da partida na Bahia, foi o herói do confronto. A semifinal prometia ser uma guerra entre gaúchos, pois o adversário foi o Internacional. No Jaconi, em um jogo truncado e brigado, o equilíbrio se fez presente e o placar não saiu do zero. A volta foi num Beira-Rio abarrotado com 70 mil pessoas. A torcida colorada estava extremamente confiante antes do jogo. Mas o que se viu em campo foi um verdadeiro baile. Sem tomar conhecimento, o Juventude enfiou sonoros 4-0 no Inter com gols de Marcos Teixeira, Márcio Mexerica, Capone e Mabília. De forma histórica, o Juventude estava classificado para a final da Copa do Brasil. O adversário foi o Botafogo do craque Bebeto. O oponente do Juventude na grande final da Copa do Brasil era o Botafogo, que vinha de uma fase repleta de conquistas, mas também de dificuldades financeiras, desconfiança e divisões no elenco. Assim como nas etapas anteriores, o time alviverde precisaria assegurar um bom resultado em casa para decidir fora. E, no primeiro confronto realizado no Alfredo Jaconi, com mais de 20 mil espectadores presentes, o Juventude iniciou com intensidade e marcou 2-0 com gols de Fernando e Márcio Mexerica. O jogo tenso estava marcado por entradas ríspidas e desentendimentos. Wallace, do Juventude, e Sandro, do Botafogo, foram expulsos. Ainda na primeira metade, uma falha na defesa permitiu a Bebeto descontar para 2-1. Na segunda parte, o Juventude pressionou e acertou a trave do goleiro Wagner 2 vezes. Capone acabou sendo expulso.
O Botafogo marcou 2 gols, ambos anulados por falta de ataque e impedimento, embora ambos fossem contestáveis. Apesar da intensa pressão e de ficar com 2 jogadores a menos, o Juventude venceu por 2-1, levando a vantagem do empate para o Rio de Janeiro. No Rio, a equipe do Juventude enfrentou dificuldades para descansar e se concentrar antes do jogo. Como de costume, diversos torcedores do Botafogo descobriram onde os gaúchos estavam hospedados e causaram agitação na noite anterior à partida, com fogos de artifício e gritos. Com a adrenalina alta, alguns jogadores alviverdes não conseguiram dormir, porém usaram isso como motivação para responder em campo. Em 27 de junho de 1999, no trajeto de aproximadamente 8 quilômetros até o Maracanã, os jogadores foram escoltados pela polícia e instruídos a não abrir as cortinas do ônibus até chegarem ao estádio. Dentro do Maracanã, a atmosfera era impressionante, com mais de 100 mil pessoas presentes pela última vez. Quando as equipes entraram em campo, o jogo tornou-se histórico não apenas pela importância da decisão, mas também pelo que aconteceu nas arquibancadas, com 101.585 pessoas presentes, marcando a última vez que o Maracanã teria um público superior a 100 mil pessoas em toda a sua história. Entre os milhares de torcedores, havia os do Juventude, que viajaram quilômetros e compraram quase 2.000 ingressos. Quando a partida começou, a pressão esperada sobre o Juventude não se concretizou. A defesa alviverde não teve muito trabalho diante de um Botafogo que não era mais o time campeão brasileiro de 1995 e que pecava na criatividade. Somente na segunda etapa o alvinegro iniciou ataques mais incisivos, mas esbarrou nas excelentes defesas do goleiro Emerson, na partida impecável do zagueiro Índio e de Piccoli, substituto de Capone, e do meio-campista Lauro, ganhando todas as disputas no meio de campo. O Juventude jogou pelo resultado, como era seu estilo. Após o apito final e o placar inalterado no Maracanã, a festa foi indescritível. No Maracanã, o Juventude conquistou a Copa do Brasil. Foi a coroação de uma campanha surpreendente, com 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota, 25 gols marcados e 9 sofridos. Capone foi o artilheiro da equipe com 5 gols, seguido por Flávio Campos e Márcio Mexerica, com 4 cada, além de Fernando e Mabilha, com 3 cada um. Assim como o Criciúma em 1991, o Juventude conseguiu desafiar os gigantes do futebol brasileiro e alcançar um feito impressionante na competição. Além disso, garantiu uma vaga na Copa Libertadores de 2000.